Bom, meu nome é Yuri e tenho 15 anos. Meu nome é João e eu tenho 15 anos. A gente teve uma ideia de repente de criar um podcast. Eu e o João, a gente estuda num colégio agrícola, a gente fica o dia todo lá. Tipo, a A maior gente. parte do tempo do nosso mês a gente passa no bagulho, tá ligado? Então a gente fica lá o dia todo, das 7 às 5. E é um colégio agrícola, então não tem nada pra fazer. A gente um certo dia pensou em criar um podcast. A gente jogava tanta conversa fora, a gente falava tanto. E a gente pensou, por que não ganhar dinheiro em cima disso? E daí estamos tentando agora, né? Então, a gente não sabia muito bem no que falar. E esse dia a gente estava falando sobre amizade. E a gente resolveu criar o tema Amizade na Pandemia. Porque tanto eu quanto ele, a gente tinha muitos amigos na pandemia. Ou achava que Não, tinha. antes da pandemia no caso, né? Antes da pandemia, a gente tinha muitos amigos. Ou Ou achava achava que que tinha. tinha. Porque depois que começou a pandemia, pelo menos nos 2 primeiros meses, agora a gente já tá em quase 7 meses, Quase 7 meses de pandemia, de corona. a gente conversava muito, a gente saía ainda. Mas depois, quando começou a gente a morrer, a gente. Óbvio que a gente não saiu de casa, né? A Mas. gente começou a se cuidar um pouco, a gente. Na primeira leva, assim, a gente ficou. Em casa, a gente cuidava bastante. Não que Mas, agora a gente não se cuide, né? mas ainda saía um pouco, dava umas voltas. Mas depois a gente começou a perder muito contato com nossos amigos. Não faziam mais nada, a gente ficava só em casa. A gente vinha, a gente começava a trocar ideia assim, e daí a gente pensou, pô, se tá tão difícil assim, cara. Antes a gente passava, porra, a gente passava quanto tempo conversando? O dia inteiro, A gente mano. ficava o dia todo. A gente Pra ficava vocês o terem dia uma noção, inteiro. a gente fica 10 horas no colégio. A gente entra às Às 7h30, 7h30 e sai às 7h30 5h30. e sai às 5h30. Vai ter uma noção. A gente tem 1 hora de recreio por dia. E é isso, o resto a gente fica ou capinando ou Tendo aula estudando. normal, como qualquer adolescente brasileiro hoje em dia. Ou teria que ter, né? É, Então, mais ou menos é essa a nossa rotina antes da pandemia. Agora, depois, na pandemia, a gente começou a fazer nada o dia todo. Nosso colégio começou a ter, depois de acho que quase uns 2 meses, começou a ter aula virtual. E mesmo assim quase não temos. Mas temos. a gente tem atividades, a gente recebe atividades todo dia. E as aulas virtuais, assim, essas videoaulas via aplicativos do Google, a gente a gente se encontra, só que tipo, quem mais fala é o professor para tentar explicar uma matéria. Então fica meio difícil da gente conversar. Então, nosso maior meio de conversa antes era o WhatsApp e agora tá meio escassa essa conversa. todo todo professor só manda a gente ficar quieto e estudar. Então a gente não tem muito o que fazer. A maioria só liga o celular e sai de perto do celular, só pra marcar presença. Então a gente fica meio sem o que fazer no caso, né? A gente fica pensando em sair, mas não pode. A gente fica pensando em ver nossos amigos, mas não pode. A gente fica querendo sair pra qualquer lugar, mas não pode. Porque querendo ou não, ficar em casa se torna maçante e acaba sendo uma rotina meio triste. Então é mais ou menos essa nossa rotina todos os dias na pandemia. Ficar em casa, acordar, como a, Participar das aulas, como a mãe do João acabou de falar, dar uma cagada. tipo, e é isso, tá ligado? E tipo, a gente não faz nada, tá ligado? A nossa rotina antes era muito mais ativa e agora ela tá ficando depreciativa em casa. Tipo, parando pra pensar assim dos nossos amigos, assim, quem tu continua vendo assim durante o dia a dia? Tu? E tipo,
É uma coisa que é triste, né, velho? Porque, pô, para pra pensar, a gente é quantas pessoas na nossa turma, na nossa escola, cara? Nossa escola tem muita pouca gente, mas as pessoas que tem a gente fala A gente muito, conhece todo mundo, tá ligado? Todo né? mundo muito extrovertido lá, a gente não. A gente não. Todo Ninguém. mundo é junto naquele colégio, Sim, querendo ou não. E pra ter uma noção, a nossa turma tem cerca de 20 pessoas. O colégio inteiro tem cerca de 200 pessoas, acho que o dia eu acho todo. que é. Quase isso. E a gente não mora no cu do mundo, tá? A gente mora no Rio Grande do Sul. Cachoeirinha, que fica mais ou menos uns Umas 20 duas horas 20 da quilômetros. capital. Umas 2 horas da capital. É, um tempinho similar a isso de Porto Alegre, no caso. Tipo, Então, não é um bagulho longe, tá ligado? Mas, pô, para pra pensar, mano. É onde a gente estuda, assim, e onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, antigamente não tinha ninguém. Antigamente ninguém passava ali diariamente. E tipo, a estrada para ir para a escola é uma rua de 1 quilômetro. E tipo, é uma rua de 1 quilômetro que antigamente era deserto. Hoje em dia, se tu for pegar pra passar lá, tu vê muita gente, tá ligado? Andando de bicicleta, com os filhos, tomando chimarrão. Tipo, a nossa escola, na real, eu morava em Cachoeirinha desde quando eu nasci. Eu tenho 15 anos. Eu fui conhecer ela há 3 anos atrás. A nossa escola fica no canto da cidade, assim. A cidade é toda mais ou menos prédio, casa, assim. E tem um canto dela que é uma rua gigantesca. A gente estuda do lado de é uma tipo. estação experimental do arroz, né? É. Os caras ficam experimentando arroz. A gente mora, não, a gente estuda num campo gigantesco. Quantos hectares tem o IRG? 42. 42 hectares só o nosso colégio. E o IRGA deve ter quanto? Ah, Uns não sei, o mais de IRG é 200 muito. hectares. Então a gente fica num. Parece um pasto. É, Por 10 tipo. horas por dia. E tipo, querendo ou não, a gente acaba se apegando demais às pessoas que estão lá, Porque não tem ninguém. porque não tem ninguém. E tipo, essas pessoas durante o nosso dia são as pessoas que dão sentido pro que a gente tá fazendo, tá ligado? A gente vai pra escola por obrigação, mas dá vontade de ir por causa das amizades e das companhias. Na verdade, todo adolescente sabe. A gente não quer ir pro colégio, mas quando tem férias, tem um feriado grande, todo Bate mundo quer aquela voltar. saudade Todo mundo quer voltar. Porque, querendo ou não, a gente tem amizade de colégio. A gente não tem amizade, às vezes, de fora, assim, sabe? amizades pra vida, sabe? A gente tem amizade de colégio. Então, só no colégio a gente vai ver, às vezes, pessoas que são muito importantes pra nós, mas no colégio. Por isso que a gente sempre quer voltar pra lá. Então, tipo, essa situação aí toda gera um conflito. Porque, tipo, se tu é um adolescente de 15 anos que tem amizades na escola e tu vive longe dessas pessoas, porque a nossa escola, querendo ou não, abrange vários bairros e eles ficam distantes um do outro, querendo ou não. Então a gente não se encontra durante o nosso dia a dia. E isso acaba dando um distanciamento na nossa vida, um do outro, assim. Pra vocês terem uma noção, eu moro mais ou menos no centro da cidade. O João mora mais ou menos no canto. E ele é a pessoa mais perto que eu tenho de amigo. E ele mora a 5 quilômetros de mim. Então tu imagina, eu venho aqui quase todo dia. Quase todo dia. Quase todo dia eu venho aqui. Então quase todo dia eu venho e ando 5 quilômetros de bike pra chegar aqui e mais 5 pra voltar. Só pra poder ver alguém, sabe? É essa situação que a gente tá vivendo quase. E tipo, isso que a gente tá vivendo hoje, isso tá sendo bem triste e querendo ou não tá sendo muito importante, porque a gente tá vendo com quem realmente se importa com a gente, tipo, não que os outros que a gente não veja não se importam, porque tem gente que realmente não pode sair de casa por questão de saúde. A gente também não necessita sair de casa, quer dizer, necessitar necessitamos, porém a gente não é obrigado que nem antigamente. Isso dava um. Isso nos mostra que, tipo, se tu olha pra uma pessoa e, tipo, ela é importante pra ti, tu vai querer o bem dessa pessoa. Então não é triste tu olhar e falar, porra, hoje eu tô sozinho, só tô aqui com o Yuri, mas queria estar com outra pessoa. Só que essa pessoa não pode vir me ver. Na verdade, também a pandemia serviu pra ver quem são os teus amigos mesmo, sabe? Porque tem muito. No colégio. Na verdade, no colégio, eu e o João, a gente não era muito próximo, pra falar a Sim, verdade. falando A bem a real. gente
A gente A gente conversava era de tudo. grupos bem distintos, sabe? Eu andava com pessoas que não andavam com ele. Mas a gente conversava. Tipo, a gente Sempre trocava foi amigo, né? ideia. Mas depois, na pandemia, quase todos meus amigos pararam de falar comigo, eu parei de ver quase todo mundo. E, sabe, a gente vê com quem tu pode contar, sabe? As pessoas que realmente se importam contigo às vezes. E tipo, a gente vai assim nos lugares A gente teve que pausar agora porque o João, ele mora do lado da do... base aérea. E na real, o João mora quase praticamente na rua do nosso colégio. É, tipo, do lado da nossa escola, tá ligado? Do lado, mais 1 quilômetro pra chegar no colégio. É, Então, logo depois, passando o colégio, tem uma base militar. Então, fica quase o dia todo passando aqueles avião, caça, caça aéreo, fica cortando tudo. o ar. E tipo, a gente já se acostumou com esse barulho, então pra vocês pode ser até meio chato, porque pra gente às vezes a gente tá acostumado com sem o barulho, daí do nada passa um avião estourando o ouvido das pessoas, tá Muito ligado? pertinho do colégio, é muito estranho, cara. Então, tipo, ah, se tu vai ver uma pessoa hoje em dia, tu tem que ter toda uma proteção, tá ligado? Tu tem que usar máscara, tu tem que usar, de vez em quando tu usa luva pra não ir com material infectado, tu tem que andar com um tubo de álcool em gel. Tipo, tu parece que sai de casa Pra num ir ver um ET. apocalipse, tá ligado? Indo se encontrar com uma coisa que tu não conhece. Sim, ó. E essa pandemia, na verdade, ela tá sendo uma merda. É, realmente, assim, sendo bem sincero, tá sendo uma merda. Não estamos vendo ninguém, não estamos fazendo nada da vida. E ainda estamos tendo que estudar para tentar entrar em outros colégios, sabe? Porque o nosso colégio não é forte. Ele é bom em questão de espaço, assim. Porque tu imagina, meu, nosso colégio, meu, tu pode matar a aula, meu, indo pro mato, meu, que fica do lado, meu. É muito bom. Mas em outros quesitos, sabe? Não. É, serve só pra matar aula, né? E, porra, boa visão que tu tá dando da escola. Não, o colégio é Não, muito tipo, é bom. uma escola boa, tá ligado? Só que tu vai, tu praticamente não aprende nada, porque a gente passa o dia inteiro lá, como eu já disse, são E 10 nada horas. registra na cabeça. E daí tu sai de um período de 45 minutos pra ir pro outro e tudo que tu aprendeu, tipo, se a professora não deu um texto pra te copiar no teu caderno e tu ter aquilo lá registrado, tudo que tu aprendeu vai embora, tá ligado? Então na hora da prova fica um bagulho tipo, puta merda, o que que eu faço agora? Na verdade, o nosso colégio é muito cansativo para quem recém entrou. Eu estudo lá há 3 anos, o João estuda há 4. Ele entrou no sexto, eu entrei no sétimo, eu entrei no início do sétimo. Sim. E quando eu entrei no sétimo, todo dia a gente tem almoço. A gente tem 3 períodos, um lanche, 3 períodos, o almoço, mais 3 períodos, um lanche, mais 3 períodos acaba a aula, pra você ter uma noção quanto que a gente tem, assim. E tipo, cada período 45 minutos. Então tu imagina o quanto cansativo é. Às vezes a gente tem 3 períodos com o professor, então 1 hora e meia, quase 2 horas com Né? um professor. Imagina o Olhando, quão. eles se cansam, eles às vezes pedem pra fazer outra coisa porque eles se cansam de olhar pro nosso rosto 3 horas, 3 horas não, 2 horas. 2 horas seguidas assim. É muito cansativo no nosso colégio. Quando eu entrei lá, meu, no sétimo, eu ficava até acho que a metade do ano. Eu dormia depois do. Eu dormia nas aulas depois do almoço, meu, eu não me aguentava. Tinha que acordar cedo, tu ficava. A gente jogava pra caralho lá, não Sim. querendo ou não. E depois ainda tinha que aguentar mais o outro dia. Parecia que, bah, quando chegasse o almoço, a gente almoçava indo embora. Mas não, chegou o almoço, tu almoça, fica 1 hora lá rateando, né? Que a gente tem uma hora de. A gente tem uma hora de ficar, tipo um recreio grandão, né? E daí depois tu acha Intervalo, que. É, um intervalo. intervalo grande. Depois tu acha que acabou, né? Daí tu tem mais 5 horas de aula. É muito cansativo pra quem recém entrou. E tipo, querendo ou não, isso se compensa depois que tu começa a estudar em turno normal, em turno Passa muito rápido. pra pessoas e tipo, geralmente quando tu estuda de manhã o tempo passa ligeiro demais. Porém, de tarde, o tempo vai se arrastando assim e tipo, isso cansa, sabe? Tipo, tu tá conversando com uma pessoa pra tentar se esquecer do que tá acontecendo porque
não entra nada na tua cabeça. A gente ficava o dia todo de fone, pelo menos eu sempre ficava o dia todo de fone, meu. Eu descarregava, chegava a descarregar 3 vezes meu celular por dia. Tudo bem que era horrível, mas eu descarregava 3 vezes ele só ouvindo música, meu. Eu ficava o dia todo de fone ouvindo música. E eu não era excluído, tá? Eu era normalzinho. A gente não era excluído. Eu mais ou menos, né? Eu sempre fui da rapa que ficava de canto, mas não era excluído, que conhecia todo mundo na escola, tá ligado? Se precisasse fazer alguma coisa, eu fazia. Porque, cara, querendo ou não, eu já fui a pessoa que todo mundo olhava e zoava, tá ligado? Porque tinha gente que era de tal grupinho, porque assim, quando eu entrei no Cadop eu era muito crianção e meus colegas também, querendo ou não. Então tinha aquele bagulho de grupinho, tá ligado? E cada um Ainda tem um tem? grupo. Sim, mas tipo, agora é muito menos polarizado do que antes. Sim. Tipo, antes era dois grupinhos e até os excluídos não queriam que tu fizesse parte dos excluídos, tá ligado? Sim. E eu era a pessoa que os excluídos não queriam, velho. Então, tipo, além de me zoarem, velho, me batiam. Então, pensa, tinha um guri que estudava na nossa turma, não vou falar o nome dele agora, porque um dia isso pode acabar indo pros ouvidos dele. Eu depois acabei virando amigo dele, mas tipo, eu tinha muito ódio dele, porque ele tinha 17 anos, no sexto ano. Pensa, eu com 11 anos e um guri de 17. Ele batia em mim por nada, tá ligado? Só por eu ser eu, tá ligado? Eu respirava e ele me batia. Sim, eu entrei no Cadop, eu entrei no sétimo. Ele tava no sexto com quantos anos? Não, Não, ele ele tava no saiu sexto com 15. No sexto ele tava com É, 15. ele tava no sexto com 15, eu entrei no sétimo com Tu tava com 12. 12, é. Eu entrei com 12 no sétimo. E ele continuava no sexto com 15. E depois eu passei de ano, ele continua no sexto. Eu passei Agora de a gente ano, tá no nono ano. ele continua no sexto, cara. Eu não sei como é que ele conseguiu, mas ele Uma vez conseguiu. uma professora, uma orientadora da escola falou pra gente que ele tinha síndrome de Peter Pan. Não Que quer crescer. que é uma pessoa que não quer crescer e que não aceita o crescimento. E não aceitou mesmo, é porque ele é Pois menor é, que eu. mano. Eu tenho 1,75, ele deve ter 1,50 e alguma Eu e tu coisinha temos o assim. mesmo tamanho, tá ligado? E naquela época eu era do tamanho dele. Tá, vamos voltar ao foco do coisa que é o colégio. O colégio ou a amizade? O colégio. Então tá. É que na verdade a gente tinha um foco de falar sobre as amizades. E tipo, Mas foi. É que tipo, a gente começou a fazer o podcast, que foi o primeiro. A gente começou bem na real porque eu e o Yuri tava sentado na frente da minha casa. E a gente ficou meia hora, que eu acho que é o tempo que vai ter isso daqui, né? Por aí, meia hora. E a gente tava conversando, mano, e do nada ele parou e falou: "Bah, vou pra casa agora". Daí eu falei: "Ô meu, tu já parou pra pensar que a gente fica meia hora conversando?" E que a gente pode ganhar dinheiro em cima disso. E tipo, a gente só conversa normal, tá ligado? E daí as pessoas vão escutar, porque eu sou uma pessoa que escuta podcast, tá ligado? Esses dias minha mãe, eu passei a manhã inteira escutando um podcast do Flow Podcast. Uhum. E inclusive eu dei essa ideia por causa deles, que eles São nossa inspiração. nossa inspiração. Eu passei a manhã inteira com fone de ouvido, daí do nada eu começava a dar risada e minha mãe olhava pra mim, esse guri é doente, o que ele tá fazendo? Daí eu. Mano, é um bagulho que, tipo, em casa agora, na pandemia, é a melhor coisa pra te fazer pegar um fone de ouvido e escutar um podcast, mano. Muito bom, velho. Sim, e esperamos que você faça isso com o nosso. É. O nosso é só meia hora, o deles é 2, não querendo tirar o mérito deles, né? Mas. Ah, é. A gente teve. A gente tava tendo a ideia e pensou por que não fazer, sabe? A gente, querendo ou não, a gente não trabalha. Porque. Não estamos, mas Mas não estamos precisamos, passando não, pelo que a gente tá passando nessa situação, né? não Então, temos a necessidade de estudar, porque não tá não, difícil. tipo, O colégio, a gente não quebra a cabeça, tá ligado? No começo a gente precisava imprimir os trabalhos. E quem não tinha impressora era Se obrigado podia. a copiar ou imprimir em lan house esses bagulho. Agora, eu não tô mais imprimindo porque eu descobri que dá pra fazer por arquivo PDF e enviar. Então, cara, o que é melhor? Um adolescente que já passa o tempo inteiro com o telefone, pegar, tirar 10 minutinhos ali do dia dele
pra pegar 5 PDF e responder ali, 5 digitar, mano. O digitar é muito rápido, velho. Eu acho que eu fiz hoje de manhã, antes de vir pra cá. Eu fiz acho que 15 trabalhos em menos de 1 hora. Eu fiz fiz- uns 3, eu acho. Fiz um monte, meu. É muito barbado, não tem dificuldade nenhuma. Então tu pensa, a gente já não tem obrigação, a gente tem obrigação de estudar, mas a gente não quebra a cabeça com isso, a gente não tem dificuldade pra isso. Então tu Não é um imagina, bicho de 7 cabeças que tu olha e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. então tu imagina o que que a gente vai fazer o resto do dia. A gente não faz nada o resto do dia. Eu só saio pra Tipo, andar de bike o resto do dia eu inteiro. realmente tenho obrigações. Tipo, eu ajudo minha mãe a cuidar do meu irmão. Eu Tipo, ele é como, um irmão eu do faço mesmo. comida. É, tudo. Porra. E tipo, de vez em quando eu vou ajudar minha mãe, além de ficar com meu irmão, eu pego, vou ali quando ela me manda, porque eu sou uma pessoa muito preguiçosa e não faço as coisas por vontade própria. Então, mãe, me desculpa, eu tô assumindo aqui que eu sou um preguiçoso de merda. E, tipo, quando ela me manda, eu vou lá, lavo a louça. De vez em quando ela briga comigo, eu entendo que é pra mim não ser um fudido. Né? Ela vai, briga comigo, ela fala, meu Deus, levanta dessa cama e vai fazer alguma coisa, vai varrer a casa, vai arrumar teu quarto, que tu só acordou e ficou aí, cara. Porque, querendo ou não, a gente quer fazer uma coisa, mas a gente não tem o que fazer. Vontade. Não, a gente quer fazer as coisas, só que tipo, tu fala, putz, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer agora. Ah, pera aí, eu vou fazer outra coisa agora e depois eu faço e a gente vai procrastinando tudo, tá ligado? Então, E nunca faz nada. Tipo, todo mundo tem, pelo menos eu tenho muita vontade de ganhar dinheiro. Eu nunca faço nada pra isso, sabe? Eu sempre quis, mas nunca fiz. Eu só fica. A tua mãe às vezes fala, tenho certeza que a mãe de você já falou isso aí pra vocês. Ah, tu não faz nada da vida, vai lavar uma louça, fazer uma coisa. Tu pensa assim, eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer isso, sabe? É a realmente, mesma cara. coisa que tu querer fazer os bagulho, mas não ter a vontade de fazer, sabe? Tipo, a única coisa que eu faço todo dia, e é como eu estudo numa escola agrícola, eu tenho uma horta em casa. A única coisa que eu faço todo dia mesmo, que eu tenho pontualidade pra ir fazer, é molhar minhas plantas. Então, tipo, pô, Parece uma vez. É. é, cara, e tipo, a gente acaba deixando de fazer muitas coisas que a gente tem vontade por conta da preguiça, tá ligado? A gente quer fazer muita coisa, a gente quer, sei lá, estudar, saber mais sobre as coisas, fazer muita coisa, mas daí a gente começa a ver videozinho do Muca, a gente começa a entrar num ciclo Uma vicioso. conquista, tá A gente ligado? nunca mais para Fica. de ver essas bobagens, meu. Porque quando tu vê é 3 da tarde, quando tu vê já é 5 horas, meu. Daí tu. Bah, daí já é de noite, daí. Bah, não vou fazer mais Puta merda, nada vou hoje. comer e vou dormir. O que que eu vou fazer amanhã? Ah, amanhã eu vou fazer isso que eu deixei pra fazer Não, não, hoje. mas amanhã eu vou estudar, vou fazer tudo. Daí tu entra de novo, bah, tô vendo My Conquister, cara. Daí já passou 5 horas, daí tu. Bah, e daí já Cara, era. mano, esses dias eu tava escutando uma música do Djonga, tá ligado? Uma música bem antiguinha do Djonga. E daí Quem ele. não sabe, Jong é um cantor. É impossível não saber, porque o Djonga, querendo ou não, ele foi o primeiro rapper brasileiro a ser indicado pra um prêmio exterior, tá ligado? No mundo Aqui é todo. cultura. E tipo, eu tava escutando essa música do Djonga e ele falou um bagulho, velho. E daí eu falei, putz, eu não sei o que que é, eu vou pesquisar. Daí eu me esqueci. Eu continuei escutando a música, tá ligado? Porque eu não queria parar de escutar. Daí eu, putz, não pesquisei. Vou pesquisar amanhã. Daí eu escutei de novo a música e falei, não, vou pesquisar. Daí eu esqueci. Eu fiquei uns 3 ou 4 dias falando, putz, eu tenho que pesquisar o que significa porque me deu vontade, tá ligado? E tipo, não são Tu obrigações, entra, mas são tu vontades entra, nossas, tá ligado? E a gente não tu faz entra num isso. ciclo e parece que tu pode sair, mas tu não tem a vontade, tu não tem o ânimo pra, tipo, então é agora, eu vou fazer tudo, eu tenho tempo, senão eu vou perder tempo. Não, daí tu entra num ciclo, daí fica assim. Então, a gente ficou um pouco sem ideia agora do que falar. E Então, a gente esse vai foi o Todo Mundo Odeia Podcast. Tomara que vocês ter um curtam, gostado, né? né? Gostem, curtam. E deem ideias nos Nos comentários. comentários pra gente falar sobre. Se vocês quiserem Provavelmente, saber de onde a gente mora. provavelmente quem vai ver esses vídeos vão ser pessoas primeiro que a gente conhece, né? Porque a gente vai divulgar esse podcast por Twitter, Instagram, Facebook, esses bagulho. Então provavelmente quem vai ver agora vai ser familiares, amigos.
Ou Sim. achávamos que éramos amigos. Que a gente achava que era amigo. Tá. Deem ideias, curtam, comentem e repassem pra alguém. Se Talvez alguém. gostarem, se inscrevam também, né? Dá uma forcinha É. aí também. A gente tá tentando ganhar dinheiro em cima, então, por favor. É brincadeira, obrigado por se alguém assistiu até aqui. Pois é, né? Se assistiram até aqui, muito obrigado. Até Ah, mais. e se o áudio estiver ruim, a gente, por questão de autoestima, a gente só vai colocar uma imagem de fundo e vai postar no. Talvez A gente só vai colocar uma imagem de fundo e vai upar. Então, se tiver ruim, deem. a gente da próxima a gente melhora. Então, muito obrigado a quem assistiu até agora. Curtam, comentem e compartilhem. De novo. E esse foi o Todo Mundo Odeia Podcast. Até o